Muito bem, torcida do Galo, chega mais, temos aqui a análise da imprensa esportiva de todo o Brasil, imprensa mineira, imprensa paulista, imprensa aí esportiva, falando sobre essa eliminação, derrota do Galo na final nos pênaltis, simplesmente uma atuação medíocre do nosso Galão. Vamos lá conferir, temos muitos comentaristas aqui falando sobre essa atuação medonha do Galo, né? Temos aí o Marques, temos o Caixa, temos vários comentaristas aí debatendo sobre, infelizmente, essa eliminação no Galo. Infelizmente, jogamos o ano no lixo novamente. Parabéns, Galo. Vamos lá conferir, se inscreva, deixa o like. Opinião do Marques, aqui no pós-jogo Itatiaia 7K, o Lanús é campeão da Copa Sul-Americana. Pois é, Cirilo, o sentimento, né, do atleticano, da massa que encheu o seu setor lá no Defensores del Chaco, é de uma decepção tremenda, né? No futebol é muito duro quando você perde para uma equipe que é inferior a você, né? Que não te ataca, que não te agride, né? Que você tem um domínio territorial, que você ataca com possibilidade de fazer gol, como foi o jogo do Atlético no primeiro tempo, e alguns lampejos do segundo, e na prorrogação com 2 chances claras, né? Desperdiçadas pelo Biel, né? Ali é a hora da frieza, né? Do atacante que está vestindo a camisa de um clube grande, que ele não pode perder essa oportunidade. É uma oportunidade rara que você tem que encará-la como se de repente tivesse um prato de comida na sua frente, concentração máxima para não perder essa oportunidade. E aí sucumbiu. Pênalti, meu velho. As pessoas falam loteria, mas é quem tá frio ali na hora, entendeu? O Atlético escolheu, na minha opinião, mal os seus batedores, né? Imagina o Biel, por ter perdido 2 gols claros, né, durante a prorrogação. O nível de confiança está abalado, entendeu? Ele jamais poderia estar na primeira série batendo a penalidade. Aí na sequência, sim, né? Que aí os atletas têm que ir batendo para ir finalizando, enfim. Mas nos primeiros 5 jamais poderia ter sido escolhido para estar batendo naquele lugar. E aí o castigo vem, né, meu velho? Assim, é uma pena, né? A torcida do Atlético fez uma festa linda, compareceu em grande número, em massa, né? Fez a festa na arquibancada e vem decepcionado, infelizmente, de volta para Belo Horizonte. João Vitor tá de volta, você falava, João. Ô João, olha só, não tem jeito de você ter um cara igual o Biel no elenco do Atlético. Eu tava dizendo daquela frase que o Caixa lembrou do Enio Andrade. O duro de você ter um jogador ruim é que uma hora você vai precisar dele. Na hora que você vai precisar dele, a conta vai custar caro. E custou caro. O Biel teve 2 bolas. Uma de cabeça, que ele perdeu. Teve uma outra cara a cara que ele perdeu. E teve uma terceira bola, que se fosse um atacante razoável, o Hulk, que entrou cara a cara, abria para ele na esquerda. O Hulk optou por não passar para o Biel. Porque é isso que nós vimos aqui, ele deve ver todo dia. Então, assim, foram 3 bolas na prorrogação para matar. 2 com o Biel e uma com o Hulk, que não teve coragem de passar para o Biel. O cara tava ali, vim dar um passeio na Assunção. O meu voto é no Igor Gomes. Ele fez um jogo interessante, foi uma aposta do Sampaoli. Para mim foi bem no jogo, bateu bem o pênalti. Gomes, então, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia aqui no pós-jogo Itatiaia 7K. Antes de ouvir a torcida, quero ouvir o Caixa. Caixa, é o sentimento nesse momento, o Galo sai derrotado na decisão da Sul-Americana. Um sentimento de tristeza profunda. Eu não esperava que o Atlético fosse perder para o Lanús esse título, porque o primeiro tempo já nos mostrava a diferença de qualidade do Atlético para o Lanús. O Galo jogou muito bem, né? Teve uma boa defesa losada, outra falta que o Bernardo deu azar, meteu a bola na trave. Veio o segundo tempo, o Atlético com novas chances, mostrando o melhor futebol, mas a dificuldade que foi o ano inteiro da bola não entrar. Vem a prorrogação, Biel entra, assim como outros jogadores, Scarpa, Alexander, Caio Paulista, Saravia, mas o Biel tem numa cabeçada, era no meio da pequena área. Ele, o goleiro, se ele mata no peito, ele também tinha a chance de fazer o gol, porque não tinha ninguém do lado dele. Ele dá uma cabeçada que no infantil do Atlético, o garoto dá uma cabeçada e faz o gol, mas ele jogou em cima do goleiro. Depois, ele tem, numa jogada do Hulk,
que correu também o tempo normal e a prorrogação, perdeu o pênalti, não pode perder, mas entrega total do Hulk, deixa o Biel na cara do gol, o Biel entra todo atabalhoado, chuta em cima do goleiro de novo, vai gostar do Losada assim lá longe, hein, Biel? Aí, pra tríplice coroa, colocam o Biel pra bater o pênalti também, cabisbaixo, jogador que entra frio, jogador que entra gelado. Eu já tô falando isso há alguns jogos. Esses dias ele deu um chute tão ruim na Arena MRV, o Sampaoli tirou ele na hora. Eu falei, graças a Deus que eu não tô ficando doido, que o Sampaoli tá vendo que ele não joga nada. E aí põe o cara pra bater o pênalti, pra ele bater sem confiança, cabisbaixo. O Renier tava entrando também, é outro jogador que entra cabisbaixo. Eu brinquei antes dele entrar, falei, tem que avisar o Renier que a bola já tá rolando aí, senão ele vai entrar cabisbaixo e não vai fazer nada. E o seu Biel completou a tríplice coroa, perdendo um gol de cabeça, perdendo o lançamento do Hulk, perdendo o pênalti. É jogador, eu não sou responsável por isso, eu estou fazendo aqui o meu desabafo e tenho certeza que é de muito atleticano e muita atleticana, de que é o tipo do jogador que não pode nem fechar o ano no Atlético. Eu não sei como é que é o contrato dele, mas o Atlético não pode ficar com esse tipo de jogador pro ano que vem. Embora não vamos disputar a Copa Libertadores. Culpa dele, culpa de alguns outros jogadores. Tivemos hoje uma atuação muito boa do Igor Gomes, votei nele melhor em campo. Uma pena também o Vitor Hugo perdeu o pênalti, fez um partidaço, né? Que a diretoria reveja os seus conceitos, reveja esse elenco, mas é desesperador, porque acima de tudo, Cirilo, e aqui eu devolvo para você, o Atlético perdeu para um time inferior a ele, e isso ficou claro nos 120 minutos de partida. Mas pênalti é isso aí. Agora, botar seu Biel, o Marcos falou aí, não sou eu que estou falando sozinho. O Marcos falou de confiança. Você põe pra bater o pênalti, o cara que tá confiança, o cara pede 2 gols e bota o cara pra bater pênalti, ele já foi derrotado pra bola. Pelo amor de Deus. Caixa, não é fácil não. Decepcionante, né, Jaime? A gente esperava que o Atlético vencesse o jogo, ele teve chances para isso, não foi competente e foi menos competente ainda nas disputas de pênaltis. Ele perdeu 3, inclusive um com o Hulk, né? Agora, eu também só não entendi por que o Biel, que já tinha perdido um gol feito, tinha que cobrar o pênalti naquele momento. Não entendi. Mas é isso aí, futebol, um tem que vencer e quem venceu foi o Lanús. Parabéns para o time argentino que conquista o bicampeonato da Copa Sul-Americana. Na hora que o Biel pegou na bola, vocês já viram, né? Eu não falei, mas já respirei fundo ali e falei assim, gente, Biel? Tá de eu achei quase inacreditável. Eu olhei e falei, Biel, foi quase uma... Ele perdeu 2 gols. Foi, 2 gols. A bola do jogo na definitiva pro Atlético, né? Com bola rolando, foi com ele, né? E ele não teve mesmo isso. Eu só não acho que dá pra gente jogar tudo em cima do Biel, né? Porque muita gente, muita coisa errada que aconteceu em muitas situações, você não pode, né, jogar só em cima dele, mas na prorrogação, sem dúvida nenhuma, teve com ele a bola por 2 vezes. É aquela velha história que todos os jogadores falavam, sei lá se era ele, se era Vanderlei, não me lembro, mas não deixa o cara que não é o melhor de todos ficar ali, porque uma hora você vai ter que usar. A hora é agora, fã de esportes, linha de passe no ar, repercutindo a final da Copa Sul-Americana 2025, em que o Galo foi derrotado nos pênaltis pelo Lanús da Argentina. Título para o clube se auto-intitula o maior clube de bairro do mundo, uma festa bonita dos argentinos e muita dor para os brasileiros que tiveram suas oportunidades. Estamos vendo os melhores momentos e nós vamos debater aqui. Eu, Leonardo Bertozzi, Natália Ferrão e Mário Marra. Boa noite, Bertozzi. Gostaria de ouvi-lo no Linha de Passe sobre o que foi a final da Sul-Americana. Tudo bem, Mota? Boa noite Marra, boa noite, Nath, boa noite ao nosso fã de esportes. E a Copa Sul-Americana, ao contrário da Libertadores, vai se tornando difícil para os clubes brasileiros, né? Uma sequência de finais perdidas e o Galo entra nessa sequência porque num jogo travado, difícil, de poucas chances, o Galo perdeu as chances cruciais do jogo. E isso é fatal em decisões. Você deixa ir para os pênaltis, aí, meu amigo, aí pode acontecer de tudo, como de fato aconteceu, né?
com o Hulk, com o Biel e com o Vitor Hugo desperdiçando as suas cobranças e o Lanús saindo campeão, mais uma vez, né, da Sul-Americana, aumentando aí o seu currículo internacional. E no final das contas, o Galo vai fazer um balanço de um ano que começou com esperanças, foi desandando, até ter uma mudança de trabalho. A mudança de trabalho trouxe um alento, levou o time a uma final, mas a final mostrou que ainda havia muitas lacunas. E ainda há muitas lacunas. E para pensar no ano que vem, preencher essas lacunas, provavelmente fora de mais uma Libertadores, provavelmente jogando mais uma Sul-Americana, eu acho que assim, o atleticano está duplamente preocupado por ter perdido uma final, mas também por uma perspectiva ruim de futuro próximo, Felipe. Natália Ferrão, boa noite. Eu quero saber também como você viu essa conquista do Lanús e a derrota do Galo. Boa noite, Felipe, rapazes e também ao fã de esporte. Acho que passa muito pela ineficiência ou pela falta de jogo do Galo. Óbvio que a gente falava ao longo de todos esses tempos aí que a gente tem analisado o Galo, o quanto ele tem tido oscilação em jogos, né? O quanto ele tem oscilado na sua performance coletiva e individual. E hoje ficou muito evidente que faltou um pouquinho mais de encaixe, faltou um pouquinho mais de poder de decisão nas oportunidades, como disse muito bem o Bertozzi, nas oportunidades cruciais, não teve aquele que chamou a responsabilidade e mandou para o fundo da rede. De fato, acho que faltou futebol, mais futebol praticado, e poderia. O Galo tinha mais reserva técnica para conseguir algo. Não conseguiu e viu o Lanús levantando a taça aqui. A sua torcida que compareceu em massa, literalmente, teve que sair triste hoje, depois de uma noite de muita expectativa, mas sim de pouco futebol. Estamos vendo os momentos das penalidades, impressionante, né? O Everson pegou o pênalti, bateu muito bem o dele, mas teve duas cobranças que ele chegou muito próximo, né? Sim. Uma que passou ali quase no meio dele, a outra abaixo dele, de um jeito que ele costuma pegar. Pelo amor de Deus, eu não tô fazendo essa reflexão, muito pelo contrário, se tem alguém que tem crédito e hoje mesmo fez a sua parte, foi o Everson, só lamentando mesmo, porque ficou muito no quase ali, enquanto o goleiro do Lanús fez boas defesas. E a defesa no fim, Mário Marra, na prorrogação, o lance do Biel, muito bem. Ele tem o quê de Dibu Martínez na final da Copa da Argentina, né? O título contra a França. Quero te ouvir, Marra, essa derrota do Galo na Sul-Americana. Vamos lá, Felipe. Prazer estar com você, com a Natália, com o Bertozzi, com o Fã de Esportes. O Atlético não jogou bem. Eu acho que é preciso destacar isso. Acho que é preciso destacar que a gente já... O Sampaoli falou sobre isso, o Bertozzi falou sobre isso ontem à noite, também no Linha de Passe, que ele pontuou que dificilmente final é um jogo vistoso, é um jogo bom, às vezes é até um jogo de mais sofrimento. Acho que o Lanús estava fazendo a leitura correta para o jogo, o Atlético tentou jogar, mas teve muita dificuldade também. E quando vai para os pênaltis, para mim entrou mérito do Losada. Acho que é a primeira coisa. Nossa, mas bateu mal, nossa... Ok. Mas o goleiro foi muito bem, né? O Losada foi muito bem. Ele tem até um número positivo o goleiro nunca tem número positivo em cobrança de pênalti. Ele tem até um número legal em cobrança de pênalti, aceitável em cobranças de penalidades. Ele defende bem, assim como o Everson, mas o Everson tem números melhores. Mota, é muito assim, virar a página. Acho que hoje será uma noite muito mal dormida pelo torcedor do Atlético, pelos jogadores, pela comissão técnica e talvez no voo, talvez amanhã, uma necessidade de antecipar conversas sobre a próxima temporada, para não precisar passar por isso de novo, né? Não estou falando isso, perder a final. Isso, a temporada. A temporada poderia ter sido diferente. Tô ouvindo aqui, olê, 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 Lanús, Lanús, a festa bonita, como sabem fazer os argentinos sempre, é cultural, não é uma coisa, é o Boca, não é horrível, não. Os caras sabem fazer festa e merecem muito respeito. Marra, Nath e Bertozzi. Tivemos 4 faixas deste jogo, né? Primeiro tempo da prorrogação e segundo tempo da prorrogação. Sensação que eu tive é de um Galo bem no primeiro tempo e ponto. Assim, e eu quero ouvir por que vocês acham que faltou mais punch para esse Galo. Eu acho que o primeiro tempo da prorrogação foi bom também, foi um momento bom. Acho que o Atlético voltou bem no começo da prorrogação. Eu acho que o Atlético saiu para tentar, pela escalação mesmo, né? Com 4 jogadores de frente, tentar controlar o jogo, tentar, se possível, definir o jogo no primeiro tempo. E aí acho que no segundo faltou perna, né? Tanto que
Os jogadores estavam bem no jogo, caíram, o Bernardo, o Dudu, tanto que eles acabam sendo substituídos. E aí entra a questão da montagem do elenco, entra a questão do que falta, né? O Alan Franco foi até onde deu, jogou claramente no sacrifício, né? Se não fosse uma final, certamente não jogaria, mas não tem jogador que faz o que ele faz. E as opções de ataque do banco, elas são muito abaixo das titulares, né? Então, assim, isso fica muito claro. Então, quando você pensa no ano que vem, e acho que o trabalho do Sampaoli tem que seguir, tem que passar por ele, e acho que ele tem que participar muito dessa montagem de elenco, você não pode ter lacunas tão graves, assim, em posições tão importantes. Volante, atacante, puxa, são coisas que você não pode não ter um reserva ou às vezes não ter nenhum titular como falta. Então eu acho que você pode discutir as opções, mas eu acho que quando saiu a escalação eu não vi ninguém criticar. Então quando Exato. Se você vai falar depois, eu acho muito fácil. Então você pode até falar que talvez fosse melhor ter deixado o Hulk para depois. Então talvez, né? Mas quem faria isso antes do jogo, né? Ele teve muita dificuldade com a defesa do Lanús, teve muita dificuldade com o estilo de arbitragem do Piero Mazza, que, assim, não é aquele árbitro que, deixa eu parar o jogo aqui, controlar a final e tal, não. Ele claramente teve um estilo de deixar o jogo seguir, e isso muitas vezes vai irritando os jogadores também dentro do campo. Então achei assim, o que o Atlético queria fazer no primeiro tempo não funcionou. Um adversário que protege muito bem a sua área, né? O Atlético tentava alargar o campo, mas o Lanús fazia muito bem as coberturas, fazia muito bem as proteções. É um time organizado, é um time que, assim, tecnicamente tem um ou outro valor acima da média, né? Mas é muito aplicado, sabe o que fazer, soube cozinhar o jogo, soube levar, né? Não vou nem dizer que o Lanús assinaria os pênaltis antes do jogo, mas o Lanús entendeu o tempo inteiro, o Lanús veio preparado para jogar 120 minutos. Fisicamente, mentalmente, tecnicamente, assim, cara, beleza, passou 45, passou 90, vamos, eu tô fechado com isso aqui, né? E acho que pro Atlético foi um jogo de mais oscilações pela questão física, questão técnica e talvez um pouco mental também, né? Faltou, acho que, um pouco de profundidade de elenco, né? A gente falava isso ao longo de toda essa semana em relação a como o Atlético teria, talvez, no banco de reservas, alternativas para mudar o jogo. Alternativas para, num momento em que você coloca o seu plantel principal e as coisas não acontecem, como isso poderia ter sido mudado vindo de jogadores do banco de reserva. Talvez o Scarpa fosse uma unanimidade de entrada. A torcida chegou a pedir, né? Exatamente. Só que a exceção ao Scarpa, eu não lembro de outro nome que você fale assim, não, de fato, o Sampaoli ia olhar para o banco de reservas e teria isso. Isso não passa pelo Sampaoli, porque não foi ele que montou o elenco, isso é um fato. A reformulação ela vai acontecer. Para mim, o melhor tempo do Galo, e aí eu não vou colocar o tempo inteiro, mas parte do tempo, o início da primeira etapa, em que entende a dinâmica de jogo, que tenta tirar, como disse o Sampaoli que tentaria, tirar a bola do adversário, controlar o jogo, tirar essa velocidade, essa transição, o Galo fez muito bem, mas durou um pouco tempo no primeiro tempo. O primeiro tempo da prorrogação, Toco Bertozzi, acho que foi talvez o momento mais agudo. Tem aquele grande lance do Biel, que teria ali a oportunidade de talvez dominar. Eu sempre falo que é fácil porque eu tô aqui sentada. A tomada de decisão do atleta, ela é muito no milésimo de segundo. É engraçado que desculpa, Nath, o Fábio até fala na transmissão, ele fala assim, ele não tá acostumado a estar ali, né? Exato. Então imagina pro cara ter que ter feito a tomada de decisão, e esse é o segundo lance já absurdo, a Losada foi importante, e aí você tem a cobertura de um zagueiro fechando ali no gol. Então assim, faltou pro Galo, talvez, um pouquinho mais de paciência, porque eu via muita necessidade de acelerar o jogo em momentos que você tinha que tirar a velocidade do jogo, em momentos que você tinha que associar. A gente falava aqui, observando, né, o jogo no off, a dificuldade que tinha o Dudu, especialmente na primeira etapa, né, o primeiro tempo normal, o regular, de uma aproximação, porque muitas vezes o Arana saía para fazer o meio e não tinha ninguém para gerar ali 1-2, fazer uma tabela com ele, tinha dois marcadores, era um jogador chegando com ele para marcar e um na sobra. Então o Galo faltou um pouquinho mais de repertório dentro da expectativa que a gente tinha para conseguir sair com o título hoje. Muito bem, massa atleticana, tá aí a análise da mídia esportiva. Cara, vou deixar meu desabafo aqui. Simplesmente inacreditável o que essa diretoria medíocre, amadora. Olha os reforços que a diretoria trouxe no ano, só. Biel, né? Trouxe lá o Renier encostado, cara, rodou pra Europa todo lado, não ficou em lugar nenhum, cara.
Olha o nível de reforço. O único reforço que salvou o Galo foi o Alexander. Esse sim foi uma baita contratação, mas os outros, cara, nem pra compor elenco, cara. Contratar um Biel pra ter risco de pagar 7 milhões de euros, cara. Cara, onde esses caras entendem de futebol, mano? Cara, se for fazer umas patetadas dessa aí, era melhor ter continuado como associação, só. Virou SAF pra fazer os mesmos papelão de quando era aí associação, cara. Ah, não, faça-me o favor, tá malucos. Cara, esse ano que vem tem que fazer uma varredura, tem que fazer uma limpa absurda no Galo. Cara, como que o Galo me contrata um Biel? Aí você tira o melhor em campo que o Galo tem, que é o Dudu, pra colocar o Biel, cara. Ô, Sampaoli, não faz uma coisa dessa não, meu filho. O que é que você tem na cabeça? Dudu com a perna é melhor do que o Biel, cara. Galera, simplesmente inacreditável. Tivemos várias e várias chances. Cara, o Galo é um time, esse time é simplesmente ridículo, velho. É um time medíocre, mano. A diretoria tem que dar um time top pro Sampaoli ano que vem, cara. A diretoria tem que dar um time top, tem que trazer contratações que realmente vão fazer a diferença, né? Então, não adianta nada ter dinheiro. Você pode ir, contratar igual o Galo contratou Júnior Santos, Rony, Biel. Cara, tá maluco. Olha o dinheiro que o cara gastou, que o Galo gastou nesses caras. Tá maluco, pô. Júnior Santos, quase 50 milhões, jogador de praticamente uma temporada só, né? Uma temporada onde ele se destacou mais na fase de grupo de Libertadores. Então, são contratações simplesmente questionadíssimas pelo valor, cara. Jogamos uma oportunidade no lixo de voltar pra Libertadores, de ter aí um ano que vem aí com melhor planejamento, mais investimento. Simplesmente inacreditável, galera. É isso, comente seu desabafo aqui abaixo. Tô muito chateado com o Galo, cara. Que tristeza, mano. Que tristeza. É simplesmente uma mediocridade. Nossa, tá maluco. Deixa o seu comentário aí, massa. Forte abraço.